você não faz só um trabalho limitado a Google Meu Negócio, né? Sim, pode Pelo que eu mandar. entendi, até no mestre da recorrência lá, na aula, na imersão 004, eu acho, na 04, você fala de realmente entender os números do cliente e tal, Sim. né? Como que você faz isso? Tá, vamos lá. Eu tenho um framework que eu chamo de framework EPL, né, que é baseado em estratégias de posicionamento local. E quando eu falo posicionamento é no sentido de autoridade. E esse framework ele é baseado em 4 etapas, né? A gente tem a etapa de construção de autoridade, a gente tem a etapa de oferta, a gente tem a etapa do funil. Em alguns casos, a gente tem a etapa do atendimento. Não é sempre que eu utilizo, não, porque tem empresa que não chega a precisar. Quando a gente fala de posicionamento e oferta, a gente está falando de copy, tá? Tem gente que não consegue pegar isso, mas questão de posicionamento, autoridade e oferta, isso são coisas de copy. Então, copy é o quê? É você entender a fundo como que funciona a empresa, quem que é o público que ela atende, se ela tem autoridade para poder vender ou não, questão de, como eu posso dizer sem confundir as coisas, mas é basicamente extrair tudo as informações da empresa, sabe? Extrair se o cliente, qual que é o background que o cliente tem, se ele tem faculdade, se ele tem experiência. Você pega um dentista, por exemplo, qual que é a especialidade do cara, é você pegar qual que é o público da empresa, se é por isso que eu gosto de trabalhar com empresas que já têm um pouco mais de tempo de mercado, porque elas costumam ter um pouco melhor essas informações, né? O público, quais são as características, o que eles procuram, qual que é a concorrência, porque às vezes, por exemplo, o cliente ele quer vender um serviço X que ele não tem autoridade para poder vender e concorrer com a concorrer com a concorrência é foda, mas para bater de frente com a concorrência dele na região, saca? Por exemplo, eu já atendi uma clínica odontológica que eles queriam vender Invisalign, que é um serviço de 15, 18 mil reais, saca? E eles eram uma empresa meio genérica, eles trabalhavam com vários outros serviços, eles queriam vender esse Invisalign, sendo que na cidade tinha um concorrente que era totalmente focado nisso, cara grande, fala, pô, não tem condição, saca? Tem toda uma questão de estrutura, tem questão de maquinário, que facilita ali o processo de criação do aparelho, tem toda a experiência do cliente, tem toda uma questão por trás, saca? Então, quando você vê, por exemplo, uma empresa, ou até às vezes você vai comprar um treinamento, tem lá, você vê na copy, você lê um negócio e fala, caraca, isso daqui é para mim, é porque a copy tá muito bem feita, toda a pesquisa, a forma que a empresa funciona. E normalmente o pessoal só faz isso para infoproduto para poder vender treinamento, só que eles não fazem isso para empresa, entendeu? Então, às vezes o cara vai lá rodar uma campanha de Google Ads, mas não conhece a empresa a fundo, não conhece os produtos, os serviços da empresa, não conhece o público para conseguir conectar na dor, saca? Então, para isso precisa de uma pesquisa mais a fundo. E aí a gente chega na questão da oferta. A questão de oferta é a transformação que o cliente causa. Por exemplo, se eu for fechar com uma clínica odontológica agora, como é que eles vão resolver o meu problema? Qual que é o passo a passo? Eu tenho que ir lá fazer uma avaliação? Como é que é? Eu tenho que ir, já faz tudo direto? Quanto tempo que vai levar? Qual que é a experiência que eu vou ter? Tem todo um processo, forma de pagamento, se eu vou ter alguma garantia ou pós-venda, tem toda uma questão de estrutura, né? Então, por exemplo, um negócio muito bom de oferta para poder ficar fácil de entender é a academia. Normalmente você tem aqueles planos mensais que custam um rim, custa lá 180, R$ 200. Aí você tem o semestral que abaixa o valor, você tem o anual que, aí, por exemplo, na academia da minha região aqui, plano de 12 meses, ele é R$ 80, você ganha a camiseta, você pode tirar férias, né, por acho que é 2 ou 3 meses, então você avisa eles e aí não desconta do tempo. Você pode levar um amigo para poder, por mês, para poder treinar o mês inteiro, saca? Então esse conjunto de coisas, esse conjunto de benefícios compõe uma oferta que é o que faz ficar atrativo para o cliente, entendeu? Então não adianta nada você ser o brabo, chega lá, não tem uma oferta atrativa, você não vai fechar, entendeu? Então, no geral, trabalha esses conjuntos e aí a gente chega na questão do funil. O funil, cara, pode ser só o Google Meu Negócio, pode ser Google Ads, pode ser os dois, pode ser SEO, não importa o que que é o funil. Porque posicionamento e oferta, que são os dois primeiros pilares, é mais de 80, é 70% do caminho, sabe? É o que realmente importa. Então, por isso até tem empresas aí que ranqueiam em primeiro no Google Meu Negócio, gasta lá uma cacetada de dinheiro do Google Ads, está lá em primeiro nos anúncios e não pega cliente, que não tem posicionamento, né, não tem autoridade e não tem oferta atrativa. Então, independente do que você vai fazer, se é SEO, se é Google Ads, se é Google Meu Negócio, você precisa das duas outras coisas. Então, no geral, é indiferente, saca? Pode ser Google Meu Negócio, Google Ads. Então, é por isso que eu não falo de consultor de Google Meu Negócio, que não tem sentido, tá? Até porque eu trabalho com Google Ads também. No geral, o meu principal é o Google Meu Negócio. No geral, eu busco fechar ele primeiro e depois vender o Google Ads. Só que não tem sentido, porque eu posso trocar pelas coisas, saca? Se eu construir um posicionamento em cima do EPL, em cima do estrategista de posicionamento local, se eu decidir hoje parar de trabalhar com o Google Meu Negócio, ou se o Google Meu Negócio deixa de existir amanhã, não me afeta em nada. Eu troco pelo Google Ads e já é, segue o jogo. Troco pelo SEO, segue o jogo também, entendeu? E ainda assim eu consigo gerar o resultado para o cliente, sacou? É mais ou menos assim que funciona. Mas no geral, questão de posicionamento e oferta é uma coisa mais de que se resolve em conversa. Da mesma forma que eu tô falando aqui com vocês agora, você consegue destrinchar o posicionamento e oferta do cliente, porque no geral é baseado em perguntas. Você vai fazendo um monte de pergunta para entender como é que tá a situação da empresa, como é que funcionam as coisas, e aí você vai ajustando. Ó, cara, essa oferta aqui não tá muito atrativo. E se a gente fazer desse outro jeito aqui, entendeu? É mais ou menos nessa pegada. Na parte de processo da empresa, então, isso aí você não entra, não. Cara, processos em si não, né? Naturalmente a gente olha, por exemplo, a jornada do cliente, a gente
olha como é que funciona o atendimento deles, né? Ah, pega um dentista, por exemplo, ela atendeu, como é que ela joga no CRM, como é que ela faz, como é que chega lá no dentista. Até esse ponto, mais que isso não acho necessário não. Aí já é uma outra pegada e já teria que virar um serviço com o triplo do preço, vamos dizer assim. Consultoria, né? Exato.